Galera, vamos corrigir aí o simuladinho 08. Galera, eu sei que pode parecer bobeira, mas é muito legal se você curtir essa correção, tá? E comentar qualquer coisa. Comenta qualquer coisa, tá? Paranaguá, a correção estava horrível. Paranaguá, não entendi nada. Paranaguá, estava legal. Paranaguá, entendi. Paranaguá, comente qualquer coisa, tá bom? Vai ser muito importante para mim, tá? Coloca até uma receita de bolo se você quiser, mas comenta. Vamos botar esse algoritmo para trabalhar, tá bom? Então vamos lá, galera. Questão número 37, tá? A primeira questão de física 1 do simuladinho 08. Para determinar a aceleração de um elevador, fixou-se em seu teto uma mola ideal conectada a uma massa. Na mola, com o elevador em repouso, mediu-se uma elongação de 5 centímetros. Já com o elevador em movimento ascendente e acelerado, a elongação era de 6 centímetros. Ou seja, quando o elevador acelerou, parece que a mola deu uma esticada, né? A massa ficou querendo ficar lá embaixo e o elevador subindo, por isso que a elongação aumentou. Admitindo que a massa seja de 100 gramas, a aceleração do elevador vale... Então vamos lá, gente. Bem devagar. São duas situações, tá? É muito comum a EA colocar nessas questões de mola duas situações, tá bom? Então já se acostuma com isso. Então, com o elevador em repouso, tá? Elevador em repouso. E o elevador em movimento ascendente. Vou botar aqui uma setinha de movimento, tá? Vamos lá. Aqui tinha uma massa, certo? E aqui tem a mola. Aqui também tem a mola. Vou fazer a mola um pouco maior, porque ele falou que aumentou. Aqui tem a massa, certo? Quais são as forças que estão ali? Tá? Vamos ler de novo. Para determinar a aceleração de elevador, fixou-se no seu teto uma mola ideal conectada a uma massa. Já fiz. Na mola, com o elevador em repouso, que é a primeira situação, aqui foram de 5 centímetros o X. Já com o elevador em movimento acelerado, o nosso X foi de 6 centímetros. Tá? Admitindo que a massa tem 100 gramas, se a massa tem 100 gramas, ela tem 0,1 quilograma, tá? Bom, gente, quais são as forças que estão atuando ali? Tem a força elástica para cima e tem o peso para baixo, tá bom? E o peso vai ser de 1 newton, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Tem uma outra força elástica para cima, vou chamar de fellinha. Pode chamar de fel o que você quiser, tá? Pode passar até só de fel. E o peso continua o mesmo, tá? Porque a massa é a mesma, continua o peso de 1 newton, tá? Ele quer saber a aceleração. Bom, nesse primeiro caso estava em repouso, então eu posso dizer que a força elástica é igual ao peso. A força elástica é igual a Kx. O peso eu já calculei, vale 1. O K eu não tenho. O X vale 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Passei para metros. Então, o nosso K vai ser de 1. 5 vezes 10 a menos 2. O nosso K vai ser igual... Esse 10 a menos 2 passando para cima vai ficar 100. 1 vezes 100 dá 100. 100 dividido por 5. É igual a 20 Nm. Pará, mas ele não quer saber o K, ele quer saber a aceleração. Mas ele não deu essa aqui à toa, tá? Eu vou precisar desse K na segunda parte. Pará, mas se eu não soubesse que ele ia precisar do K na segunda parte, você poderia começar a calcular aqui primeiro, tá? Mas vamos pensar aqui agora, gente. O elevador está subindo. Qual é a força que está a favor do movimento? Fel. Qual é a força que está contra o movimento? O peso. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Quanto que vale a força elástica? Vale K, que é o 20, e o X, que é 6 vezes 10 a menos 2. O peso vale 1. A massa vale 0,1 e a aceleração vale A. Gente, não se rola aqui não, tá? 6 vezes 20 vai dar 120 vezes 10 a menos 2.
menos 1, 0,1A. Ó, 10 a menos 2, a vírgula vai andar duas casas. 1, 2, vai dar 1,2. E a caneta ficou doida aqui. Menos 1 é igual a 0,1A. 1,2 menos 1 dá 0,2. Certo? Esse 0,1 vai passar para cá, dividindo. Isso é igual a A. Logo, nosso A é igual a 2 dividido por 1. 2 metros por segundo ao quadrado. Como assim 2 dividido por 1? Multiplica por 10 em cima, 10 embaixo. Vai ficar 2 e 1. Tá bom? Então, resposta letra D. Gente, difícil. Fizemos questões mais difíceis lá naquela parte para poder preparar, tá? Não achei essa questão difícil. Vou botar média. Difícil não, tá bom? Vamos partir para a próxima já? Partiu. Próxima questão, gente. Considere o vagão de um trem em movimento conforme na figura a seguir. Um observador externo observa um pêndulo preso ao teto do vagão, deslocando na direção vertical. Deslocado na direção vertical. Então, ele está deslocado na direção vertical, indicado pela linha, tá? O vagão deve estar ali se movimentando e o pêndulo está virando aqui para a direita. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória horizontal retilínea, ele pode estar se movimentando de... Então, para que esteja acontecendo isso, para onde o vagão está se movimentando? Vamos pensar. Existem duas situações, tá, gente? Se o vagão estiver se movimentando para a direita, pela inércia ele está freando, tá? Freio. Que aí quando faz o freio, tá? Ou seja, diminuindo a velocidade, o pêndulo quer continuar o movimento, mas o vagão está freando, tá? Então seria um movimento de X para Y, um vagão freando. Mas tem uma outra situação também, o vagão indo para a esquerda. O vagão indo para a esquerda, ele está acelerando. Tá? Sempre desse jeito, esse tipo de exercício, tá? Ele está acelerando, porque aí o pêndulo quer ficar parado e o vagão fica indo para frente. Aí o pêndulo é jogado para trás pela inércia, tá? É igual você, tá bom? Se imagine ali, você tá ali dentro do trem, do vagão. Se ele estiver indo para a direita e começar a frear, o seu corpo é jogado para frente, tá? Se ele estiver indo lá para o sentido do Y e frear, o seu corpo é jogado para frente. Se ele estiver indo para a direção do X, ele vai ter que estar acelerando para o seu corpo ser jogado para trás, entendeu? Então são duas situações. Então no acelerando, ele está indo de Y para X. Olha só. Letra A, de X para Y com velocidade constante. Não, velocidade constante está errado. Para, e se tivesse com velocidade constante, como é que seria? O pêndulo ficaria em repouso, em equilíbrio, tá? Então, se o trem tivesse em velocidade constante, o pêndulo ficaria em equilíbrio, beleza? De Y para X, com a velocidade diminuindo. Não, de Y para X, que é isso aqui, é com a velocidade aumentando, tá? Então tá errado. De X para Y, aqui, com sua velocidade aumentando. Não, não. De X para Y é freio. É com sua velocidade diminuindo, tá? E de Y para X, com sua velocidade aumentando, acelerando, certinho, tá? Letra B, tá bom? Então, leia com calma, sempre vai ter essas duas situações. Se você entender que quando ele freia, o seu corpo é jogado querendo continuar o movimento. E quando ele acelera, o seu corpo jogado para trás, é só se imaginar no ônibus, você vai conseguir entender essas situações, tá bom? Dá uma olhada aí com calma, questão média, tá? Porque tem essa parte dessa interpretação, não vou botar ela como fácil não. Questão média. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Bom, questão aqui sobre bloquinho, tá?
três blocos conectados, M1, M2 e M3, através de cordas que são puxadas para a direita com uma mesa horizontal sem atrito, por uma força que vale 12 newton. Então aqui eu tenho uma força, tá? Ele chamou de T3, vou respeitar, que vale 12 newton. Conforme a figura abaixo, determine o módulo de T2. Ele quer saber quanto que vale T2. Considerando que M1 tem 5 kg, M2 tem 10 kg, M3 tem 15 kg. Sabendo que as cordas possuem massa desprezível, assinale a opção correta. Gente, dá para fazer por sistema, tá? Mas eu vou fazer do jeito que eu ensinei para vocês em aula. Se você não entender, você me chama, tá? Então aqui eu tenho esse T3 puxando aqui, tá bom? E aqui eu tenho aqui sendo puxado por T2 e aqui sendo puxado por T2, ação e reação. Aqui T1 e aqui T1. Eu falei com vocês que sempre quando for exercício de tração ali, sempre você vai ter que desenhar ação e reação, tá? E no T3 por que não? Porque no T3 na verdade é a força, tá? Ele chamou de T3, mas na verdade é a força, tá bom? Então pensa comigo, gente. Olha o que o Parazinho falou para vocês. Galera, se anulam matematicamente, tá bom? Então ali se anularam matematicamente. Qual é a única força que sobrou? A peso e normal também se anularam matematicamente, tá? Ó, N1, não precisa nem colocar isso aqui, tá? P1, não tem atrito, então se anula matematicamente. Aqui também se anula matematicamente não, fisicamente aqui. Normal também, essa N3, P3. O bloco não sobe, o bloco não desce, se anula também, tá bom? Então, as trações se anulam matematicamente e peso normal se anula porque o corpo não está nem subindo e nem descendo. Fechado? Então, qual foi a única força que sobrou? T3. Então, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Qual a única força que sobrou? O T3, que vale 12. Quanto que vale a massa total? Sempre a massa total quando faz desse jeito. Vale 30, certo? 15 com mais 15, 30. Quanto que vale a aceleração? Vamos descobrir. A aceleração vai ser igual a 12 dividido por 30. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Vai dar 4 sobre 10. A aceleração vale 0,4. Parar, mas ele quer a tração. Você calculou a aceleração. Sempre antes de achar a tração, você tem que achar a aceleração, tá? É sempre assim. Acha a aceleração, agora a gente vai pensar na tração. Fechado? Galera, agora presta atenção aqui. Vou desenhar de novo as trações, tá? Aqui tem T2, aqui tem T2, aqui tem T1, aqui tem T1. Eu só fiz esse negócio de se anula matematicamente para descobrir a aceleração, ok? Depois que eu descubro a aceleração, eu tenho que agora escolher um bloco que tenha a tração que ele está pedindo, que no caso é a T2. Eu tenho aqui, ó, dois blocos. Eu tenho o bloco 3, que eu tenho T2 aqui, e eu tenho o bloco 2, que também tem T2 aqui. Só que no bloco 2 eu tenho T2 e T1. Eu não sei T1 e não sei T2, vou ficar com duas variáveis. No bloco M3, eu tenho a força de 12 newton para cá e eu tenho T2 para cá, tá? Lembrando que o movimento é para a direita. Então eu vou usar esse bloco para descobrir essa tração T2 que o exercício está pedindo. Então sempre vai ser força que está a favor do movimento menos força que está contra o movimento é igual a massa do bloco que eu estou olhando vezes a aceleração. Quando eu faço essa separação, eu uso a massa do bloco que eu estou olhando, tá? Para descobrir a aceleração, eu uso a massa total. Mas para descobrir a tração, eu uso só a massa do bloco que eu estou olhando. Então vai ficar 12 menos T2
igual a massa 3, que vale 15, e a aceleração, que vale 0,4. 12 menos T2 vai ser igual. Se fosse 4 vezes 15, ia dar 60. Então aqui dá 6. Tá? Faz a conta aí. Bom, 12 menos 6, o 6 passa para cá trocando sinal, igual a T2. O T2 passa para o outro lado positivo. T2 é igual a 12 menos 6, que vale 6 newton. Entenderam? Só isso. Gente, essa questão ela é muito batida, tá? Eu vou considerá-la fácil, tá bom? Ela é muito batida. É sempre desse mesmo jeito, sempre a mesma coisa. Então é uma questão muito batida. Não vou considerar a questão média não, tá? Vou considerar a questão fácil, tá bom? Fechou? Então a 39 foi, vamos agora para a próxima, questão 40. Vamos lá? Uma das motocicletas mais rápidas do mundo tem massa de 182 kg, tá? A massa dessa motocicleta mais rápida do mundo. Um motor capaz de imprimir uma aceleração de 9,6 metros por segundo ao quadrado. Considerando essa aceleração, foi medida quando a motocicleta se movia em um piso plano, horizontal, e era conduzida por um motociclista de massa de 68 kg, a intensidade da força resultante que atuou sobre o conjunto motociclista durante a aceleração foi. Gente, é um blá 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 blá, mas se você conseguiu entender, eu tenho aqui a motocicleta com o motociclista, tá? Aonde a massa total vai ser 182 mais 68, 182 mais 68, que vai dar 0, vai 1, 15, 250 kg de massa. E ele quer saber quanto que vale a força resultante que está fazendo essa moto se movimentar. E ele deu aceleração. Então, gente, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa, 250, vezes aceleração, 9,6. Força resultante vai ser igual a 25 vezes 96, tá? Eu usei esse zero para fazer a vírgula andar. Quanto que vai dar 96 vezes 25? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45, 48. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 9, 18. 19. 0, 0, vai 1. 14. 2.400. Então, a força resultante ali é de 2.400 newton. Fiz bem devagar, bem tranquilo, mas era só aplicar direto na fórmula, a resposta, letra D. Fácil, tá? Questão dada. Vamos para a próxima? Questão 41. Essa daqui talvez você possa ter sentido dificuldade, tá? Mas, pô, de todas as outras questões, essa aqui foi a mais trabalhosa, certo? Essa aqui, média. Essa daqui, fácil, fácil, fácil. De repente, essa te deu mais dificuldade. Mas vamos fazer bem devagar. O sistema representado na figura corresponde a um corpo 1 de massa de 20 kg. Vou colocar aqui para não esquecer. 20 kg. Apoiada sobre uma superfície horizontal sem atrito, não tem atrito, e um corpo M2 de massa igual a 6 kg. 6 kg. Apoiada sobre um plano inclinado de 60 graus. Horizontal também sem atrito. Também sem atrito. Ou seja, não tem atrito aqui, tá? Uma força F de 200 Newton é aplicada sobre o corpo 1, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal.
mantendo essa direção constante. Os corpos estão ligados por fio inextensível e massa desprezível, passando por uma polia ideal, sem massa e sem atrito. Tá, beleza. Sendo 10 metros por segundo a gravidade, né? O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é igual a 0,8. Tá, ele já deu, é para considerar, tá? Seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é 0,8. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a tensão na corda que une os dois corpos. Então, ele quer saber quanto que vale essa tração. Beleza? Quanto que vale essa tração? Vamos lá, agora vamos pensar um pouco, tá? Quais são as forças que eu tenho no bloco 1? Eu tenho esse F aqui que eu vou ter que fazer a decomposição dele, tá? Eu não vou trabalhar com ele inclinado, tem que trabalhar com ele conforme F de X, tá bom? O F de X que vai me importar. Ah, para também vai ter o F de Y? Vai. Só que aqui tem a normal e aqui tem o peso. Como o bloco não está indo nem para cima e nem para baixo, essas forças estão se equilibrando. Então a força que está fazendo o movimento é o Fx. Vamos calcular logo o Fx? O que é o Fx? É a força originária, a força que deu origem, 200, vezes o cosseno de 30. Quanto que vale o cosseno de 30? 0,8. Então meu Fx vale... Esse zero faz a vírgula andar uma casa, 2 vezes 8, 16, 160 newton, tá? Então, meu Fx, que é o que importa, vale 160. Aqui se igualou... Aqui no bloco 2 eu tenho o PY, que é o P cosseno de 60. Eu tenho a normal e eu tenho o P seno, né? E tenho o P seno de 60. Beleza? Vamos lá. Como o bloco também não está indo nem para cima nem para baixo, a normal ela está se equilibrando com o P cosseno. Beleza? O que mais eu tenho? Eu vou fazer do jeito que eu faço, tá? O que mais ali eu posso cortar, gente? As trações se anulam matematicamente. Depois eu posso usar, mas nesse momento eu posso falar que as trações se anulam matematicamente. Agora, olha para o exercício todo. Quais são as forças que sobraram? O 160 e o P seno, tá? Aí o 200, parar. Eu não fiz a decomposição, então o 200 ele some, tá bom? Então, quais são as forças que sobraram? O Fx e o P seno. Show? Eu vou fazer isso para descobrir o quê? A aceleração, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pergunta, tá? A força que está a favor do movimento, 160, menos a força que está ao contrário ao movimento, que é o nosso P seno. É igual a massa total, 26, é 26? É, 20 mais 6, né? 26, vezes a aceleração. Ah, parar, não tem o P seno. Vamos calcular o P seno. Vamos calcular o P seno de 60. Como é que se calcula esse peso de 60? É a massa, aqui, tá? A massa que vale 6. A gravidade vale 10, 60. E o seno de 60 vale quanto? 0,8. Então, aqui 10 vezes 0,8 vai dar 8, 6 vezes 8, 48. 48 newton. Então, aqui vai ficar 160 menos 48 newton é igual a 26A. 160 menos 48 dá 112. Não é isso? 12, 50, 60. É igual a 26A. A aceleração vai ser igual a 112 dividido por 26. Dividido por 2, o 112 vai dar 56. E aqui vai dar 13 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa aqui, tá? Vou usar o bloco de massa M1, beleza? Vou usar ali o bloco de massa M1. Acompanha aí, tá?
Então, no bloco de massa M1, eu tenho aqui a favor do movimento 160 newton, né, que eu já expliquei de onde veio, e eu tenho para cá a tração, tá? Então vai ser força a favor do movimento, 160, menos força contra o movimento, tração, é igual a massa de M1, que é 20, vezes a aceleração, que deu aquele número chato ali, 56 dividido por 13. Isso vai dar 160 menos tração é igual 2 vezes 6, 12, vai em 1, 2 vezes 5, 10, 11. 1120 dividido por 13, tá? Isso vai dar 160 menos tração. Quanto que é 1120 dividido por 13? Dá aproximadamente 86. Passa a tração para o outro lado, fica positiva, vai ficar 160 menos 86. Isso vai dar quanto? 10 tira 6 dá 4, falando de 5, 15 tira 8 dá 7. Então vai dar aproximadamente 74 newton, aproximadamente porque eu arredondei aqui esse valor da divisão aqui, 1120 dividido por 13, tá? Resposta letra A. Beleza? Então, galera, essa questão, como eu já falei, para mim é de média para difícil, tá? Porque realmente tem muito detalhe, tá bom? Não vou botar ela como média, não, porque tem que calcular o FX, tem que calcular o Pseno, aí tem que fazer a favor do movimento, menos contra o movimento para achar a aceleração, depois tem que dividir os blocos e escolher um bloco só para poder calcular. Pará, se eu tivesse escolhido o bloco M2, eu ia fazer tração menos Pseno igual a massa de M2 vezes aceleração? Sim. Se você tivesse escolhido outro bloco, você ia fazer a favor do movimento tração, menos contra o movimento Pseno, que dá 48, igual a massa aqui, que é 6, vezes a aceleração, que é 56 sobre 13, tá? Se você fizer essa conta, você vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a questão última, tá? Questão número 42. Vamos ver como é que está essa questão, tá? Durante o treinamento de movimentação de cargas de uma unidade da Força Aérea Brasileira, um bloco é abandonado. Como é que eu boto que ele é abandonado? Velocidade inicial igual a zero, para não esquecer. A partir do repouso sobre um plano inclinado, conforme ilustra a figura. O plano forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabe-se que existe atrito entre o bloco e o plano, cujo coeficiente de atrito cinético, que é a mesma coisa que o dinâmico, é 0,5. Então, gente, botando as forças, para cá tem o FAT, e para cá, que faz o bloco ficar descendo, ou Paranaguá falando errado, tem o P seno de 60, tá? Então, para descobrir a aceleração aqui, a gente vai fazer o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser a força que está a favor do movimento, P seno de 60, menos FAT, é igual a massa vezes a aceleração. Bom, eu poderia calcular o Pseno ali junto, o FAT ali junto e já fazer a conta ali. Mas eu sei como tem gente que acaba tendo dificuldade de conseguir enxergar, eu vou calcular o Pseno aqui separado, tá? Pseno de 60. Como é que se calcula peso? Massa vezes gravidade vezes o seno de 60, que ele falou que é 0,8. A massa ele não deu, a gente vai descobrir por que ele não deu. A gravidade é 10 e o seno ali é 0,8, eu já coloquei. Isso vai dar 8m. Show? Tranquilo? Então já descobri o meu Pseno, vale 8m. Com certeza eu vou conseguir cortar essas massas depois, tá? Agora vamos calcular o FAT. Como é que se calcula FAT? É μ vezes normal. Mas no plano inclinado, a normal é igual ao P cosseno, tá? O valor da normal é igual do P cosseno. O μ é 0,5. O peso é a massa que ele não deu vezes a gravidade.
E o cosseno de 60 também é 0,5. Então, 0,5 vezes 10 vai dar 5. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. 2,5 m. Bota aqui o 2,5, viu? Ficou mais tranquilo. E olha que maneiro. Entenderam porque ele não deu a massa? Porque a massa aparece em todos os termos. Então eu posso cortar. Isso mostra para mim que a aceleração não depende da massa, tá? Num plano inclinado desse ano com atrito ou sem atrito, como eu corto as massas, então a aceleração nunca depende da massa. 8 menos 2,5 vai dar 5,5, que é igual a A. Opa, acabou. A aceleração vale 5,5 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra A. Show? Então vamos lá ver como é que a gente foi nesse simulado. 37, média para difícil. 38, média para difícil. Não, média, lá. Essa daqui, média. Essa daqui, fácil. Essa daqui, difícil. Essa daqui, média para difícil. Tá? É isso aí. Terminamos a correção do simuladinho 08. Espero que você tenha curtido. Não deixe de comentar, curtir, entendeu? Compartilhar com seus amigos que estão estudando para IAR também, para poder ajudar o algoritmo aí desse canal, tá bom? Tamo junto. Tchau. Você até o final da sua preparação. Mac.